Oi, gente, estamos aqui de novo para mais um vídeo. Hoje, o tema do nosso vídeo também é muito comum acontecer em todas as famílias que têm crianças e adolescentes, que são as mentiras que os filhos contam, né? E que é um tema que a gente convive, né? Diariamente, às vezes diariamente e de forma até pequenininha, assim, né? Até as mentiras que às vezes a gente nem deixa passar, porque são coisas bem banaisinhas, né? Mas são também, é um tema que também preocupa muitas vezes, né? E quem convive com criança, acho que sabe, né? Que é um tema que às vezes chega a preocupar, né? Dependendo da situação na qual a criança mente, o quanto ela mente, né? Às vezes acho que até entra naquela coisa da fantasia, quando ela é pequena, do poético, do engraçadinho, do bonitinho, mas quando ela vai crescendo, acho que essa mentira vai se tornando um pouco mais elaborada e daí os pais já não gostam tanto, né? Já ouviu uma mentirinha e aí vem aqueles conflitos todos, né? Fantasiam em cima da realidade, às vezes pro bem, às vezes pro mal, e a gente não sabe um pouco diferenciar como lidar, né, com essa mentira, né? Claro que existem muitos motivos, né? A mentira tem sempre um motivo e a gente sempre tem que saber o que motivo que está por trás para saber o quanto a gente tem que se preocupar com isso ou não, né? Em várias situações, a criança pode contar essa mentira e muitas vezes ela vai contar por medo da autoridade. O que é isso? Assim, ela tem medo de levar um castigo, ela tem medo porque o pai vai gritar, porque a mãe vai ficar brava, porque a hora que seu pai chegar, sabe, porque ela vai perder alguma coisa, porque ela sabe que se ela fizer, ela sabe que tá errado e que se ela contar mentira, ela vai perder alguma coisa, né? Outro motivo é para se autoafirmar, né? Às vezes o amiguinho da classe, a gente vê muito isso na escola, o amiguinho da classe vem e fala, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, e a criança acaba falando, porque eu também tenho, porque eu... mas... Não pode por baixo. Ou então ele compara uma outra situação, né? Ele conta uma outra coisa que também lhe dê vantagem. Exatamente. Né? Para ele também ter vantagem sobre alguma coisa, né? E outra coisa que faz as crianças mentirem é o exemplo, né? O exemplo que eles, muitas vezes, a gente não percebe que dá, não só os pais, mas os adultos, né? As pessoas, a realidade em que a criança convive. Por exemplo, né? Tocou o telefone em casa e a criança tá lá brincando e uma pessoa atende e você fala, não, fala que eu não tô. Hoje em dia, com o celular, né? Falar que tá em outro lugar. Ou então você fala, não tô em casa, agora eu tô ocupada, não posso falar. E você não tá, você tá fazendo nada. E a criança tá vendo. A criança tá lá vendo. Ou então você tá conversando com alguém e tá falando mal de alguém no telefone, o que, gente, é inerente ao ser humano, né? Assim, comentando. Em vez de falar mal, vamos usar um termo um pouco melhor, mas você tá comentando sobre uma pessoa e seu filho tá vendo, e daqui a 2, 3 dias você encontra essa pessoa com beijos e abraços e tratando super bem, né? Então, assim, são coisas que acontecem na rotina do dia a dia e a criança acaba achando que aquilo é rotineiro e que aquilo é aceitável, faz parte da vida e é aceitável, né? Então, assim, o quanto isso, assim, vocês percebem como vai fazendo parte do dia a dia da vida da pessoa, e por isso acho que é um ciclo que a gente cresce, envelhece, nasce, cresce, envelhece, nasce, isso vem acontecendo, né, por todos esses anos. Então, assim, acho que entender o significado da mentira em cada fase do desenvolvimento é bastante importante. É importante. Nas crianças pequenas, né, mais ou menos de 3 a 5 anos, que é quando eles começam a falar mais, a contar histórias, é muito mais, quando acontece uma mentira, não é de forma nenhuma na intenção de enganar, né? A criança não tem essa intenção clara, ela nem sabe muito bem o que é isso. Na verdade, nessa fase é muito mais a questão da fantasia, né? Literalmente a criança entra no mundo de Bob, daquele desenho que existia, né, na época de muitas mães aí, pais, e fala coisas como ela gostaria que fosse, como ela imagina, como acontece no mundo da fantasia dela. Então não é que ela está mentindo, né? Ela está literalmente fantasiando. E aí é comum a criança fazer isso, faz parte da fase do desenvolvimento dela e é tranquilo. É como ela percebe o mundo. Exatamente, né? É como o mundo pelas lentes dela, né? Exato. Da pureza dela, da ingenuidade e tudo mais.
Aí quando cresce um pouquinho, já tá na faixa dos 5 até os 9 anos, mais ou menos, eles começam a contar as mentiras, pra quê? Pra testar os limites, né? E saber até onde eles podem chegar. Então, assim, mãe, hoje não tem lição de casa. Aí amanhã eu faço na hora do lanche, né? Porque senão hoje minha mãe vai ficar enchendo o saco que eu não posso jogar porque eu tenho que fazer lição de casa. E então, assim, amanhã eu não preciso ir na escola que minha professora vai faltar. E a gente só vai ter recreação. Aí você fala, será? Então, assim, se a mãe aceita, bingo, né? Ele ganhou ali, tá tudo bem. E se a mãe não aceita, que hoje em dia tá mais difícil deles conseguirem esse tipo de coisa, porque as mães estão muito mais antenadas e próximas, né, de escola, com aplicativo, com grupo de WhatsApp, com o celular e tal. Então você fala, não é verdade. Da onde você tirou essa ideia? Não, eu tava só brincando. Então, assim, rapidamente... eu pensei que... não sei, ela falou. E aí eu achei que era isso. Então, assim, rapidamente essa mentira se transforma numa brincadeira, porque ele percebeu que não tem como ele ir muito longe, né? É melhor ele parar por ali. É o famoso teste de limites, né? Exatamente. Então eu vou testar, vou ver até onde dá, né? E tem hora que dá. E aí, tava ótimo pra mim. Se não der, eu falo que eu tava brincando e tá tudo certo. Então, assim, também não tem ainda aquela coisa da maldade, né? De prejudicar ninguém, nem nada. É uma coisa, um interesse deles. Aí quando cresce um pouquinho mais, né? Dos 9, 10 até os 12 anos mais ou menos, eles já começam a fazer as coisas como para conseguir aquilo que eles desejam. Então inventa uma mentirinha para conseguir alguma coisa que eles querem muito. E isso, coincidentemente, aconteceu ontem comigo, né? O meu filho tava lá embaixo, o menor, com 2 amigos. E uma das amigas ligou em casa pedindo pra falar com o outro, com o irmão, que precisava falar com ele. Ele veio atender e ela falou, desce agora, rápido, que o Guilherme se machucou. E tá sangrando. Que é o irmão menor. Tá sangrando. E aí ele desligou o interfone e falou, mãe, ele tava de pijama ainda, ele falou, eu não vou descer. Desce você, porque o Guilherme se machucou e tá sangrando, precisa ir agora. E eu tava no telefone falando com uma amiga, saí correndo, fiquei nervosa, preocupada, desci. Cheguei lá embaixo, tudo bem. Aí a hora que eu olhei, eu falei, o que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada, mãe, tá tudo bem comigo. O pequeno já falou. E os amigos falaram assim, com uma cara de pavor, né? Assim, tipo, o que a gente faz agora? A menina que ligou em casa ficou bem sem graça, se escondeu atrás do irmão. E o irmão falou assim, na verdade, era só uma trollagem, porque a gente queria que o Rafael descesse. E meu coração tava disparado e eu com vontade de esganar os 3. E aí eu olhei, respirei fundo e falei, olha, da próxima vez, vocês tentem fazer de um jeito diferente, né? Porque assim, não foi legal o motivo pelo qual vocês chamaram o Rafael, porque eu fiquei bem nervosa, preocupada, desci correndo, tô aqui com meu coração disparado e tá tudo bem aqui embaixo. Então da próxima vez falem uma coisa mais leve. E aí eles ficaram muito sem graça, assim, os 3, e eu consegui contornar a situação ali, porque eu respirei fundo, né? Na hora não era essa a minha vontade, mas eu consegui. Então, assim, eles não tinham noção da consequência que isso podia causar. Eles só queriam trazer o amigo pra ficar perto deles. E aí eles pensaram numa coisa assim, se a gente falar isto, ele não tem como recusar. Ele vem na hora. Então, vamos falar isto. Mas não deu certo. O que não deu certo, né? Coitados, eles ficaram muito frustrados. Mas assim, não tinha intenção nenhuma de me provocar, de me deixar nervosa, não era isso, eles não, totalmente inconsequentes, né? Então é assim, pra conseguir alguma coisa que eles desejam, eles contam uma mentira que na cabeça deles é uma coisa simples e que nem sempre é tão simples assim. E que eles ainda também não estão com o desenvolvimento do pensamento abstrato tão desenvolvido assim como já vai acontecer na fase seguinte. A partir dos 13, a partir dos 13, 15 anos, quando eles já têm esse desenvolvimento, já está um pouco mais, já desenvolveu bem esse, né, pensamento abstrato, e por isso o cérebro já é capaz de prever o que pode acontecer com as mentiras que eles contam, de saber o que assim, bom, ele
ele faz uma situação e já sabe o que pode acontecer com a mentira que ele vai contar, né? Então, por exemplo, ele vai para casa de um amigo e fala: mãe, eu vou na casa do meu amigo e eu vou dormir lá. E na verdade ele não vai, ele vai para uma festa, né? Ou então ele se envolve numa briga e fala pra mãe: não, eu não tava nessa briga, me colocaram nessa briga. É uma fase onde também, de todas as formas, ele quer sair bem na foto, né? Então, assim, a culpa nunca é dele. Ele tá sempre... Os relatos são bastante falsos, assim, ele já consegue elaborar relatos muito falsos, né? E tem mães que caem eles já têm totalmente na conversa, né? Clareza dessa consequência, né? Então eles se esquivam. Então assim, tem mães que ficam muito do lado dos filhos mesmo. Não, meu filho nunca mentiu pra mim. Meu filho não mente pra mim. E assim, que bom que o filho não mente. Tem filhos que não mentem mesmo, a gente sabe. Mas tem filhos que até aproveitam disso. Minha mãe sabe que eu não minto pra ela, eu nunca menti pra ela e eu vou aproveitar disso, né? E vou mentir sim, e vou fazer o que eu quero sim. E vou, por isso, viver a vida que eu quando eu negar, ela vai acreditar. Exatamente, né? E a partir dos 16 anos, quando as ideias já estão bem elaboradas no cérebro do adolescente, assim, no sentido de saber exatamente qual é a consequência da mentira, exatamente que mentira ele está contando, o porquê ele está contando, aí você tem que ficar bem atento na frequência dessa mentira, no motivo dessa mentira. E aí, conforme for, é bom, se a mentira for muito frequente, você até tem que procurar um especialista, né? O ideal, claro, não é de cara você sair procurando um especialista. Primeiro, você vai conversar, saber o que está acontecendo, vai na escola saber se isso está acontecendo também. Se for uma mentira, é conversa e mostrar que não vai levar nada a mentira, né, gente? Mas é sempre estar muito atento a ao motivo de por que ele tá mentindo. Porque um motivo sempre tem, ninguém mente do nada. Sabe? Desde a fantasia, que é o viver no mundo de Bob, até, sabe, todas essas fases sempre teve um motivo. A mentira tem um motivo, né? Então, assim, é só descobrir qual é o motivo da mentira. Isso é bastante importante para que esse desenvolvimento, para que essa mentira não se torne uma coisa recorrente, né? E que não se torne um problema, né? Eu acho que isso que é importante, né? E aí como agir, né, nessas situações, assim, cada caso é um caso, cada situação é uma diferente da outra, cada fase, né, tem as suas particularidades aí. Mas é importante tentar sempre entender, assim como a Andréia falou, o que está por trás dessa mentira, né? O que está ali nas entrelinhas, o que fez essa criança a mentir. Tem situações que a gente precisa ser mais duro, tem situações que não precisa ser tão duro, porque também é importante a criança saber das consequências que essa mentira pode causar. Claro que na idade que ela já possa ter essa compreensão, né? Mas por outro lado também, se a gente não tem empatia e não se aproxima dessa criança para tentar entender o motivo pelo qual ela mentiu, ela vai cada vez mais, assim, reforçar aquilo para esconder, porque ela sabe que ela não tem com quem contar, ela sabe que ela vai levar bronca, que ela vai ser punida de alguma forma, então ela não quer isso, ela vai evitar, e aí vai acabar que ela vai continuar com esse tipo de comportamento, né? Então é importante a gente ter empatia, fazer perguntas para descobrir o que levou essa criança a ter esse tipo de comportamento. Às vezes, em algumas situações, a criança, quando é descoberta, né, vamos dizer assim, numa mentira, para se defender, ela começa a ter atitudes agressivas, porque ela não sabe como, né? E agora, eu fui descoberta, como que eu saio dessa situação? Aí ela se torna agressiva. Nessa hora não adianta também o adulto gritar, brigar e ficar ali medindo força, né? Porque acaba declarando uma guerra. A melhor defesa é o ataque, daí um ataca o outro e só piora a situação. Então, às vezes é melhor sair e falar: olha, não dá pra gente conversar agora, não foi legal o que você fez, a gente vai conversar daqui a pouco. E aí a criança se acalma, o adulto se acalma, respira fundo, toma um copo de água, dá uma volta e aí fala: então, o que aconteceu? Foi assim, foi assado, podia ter sido desse jeito. Aí é importante
dependendo da idade, expor a situação sim e deixar claro o que podia ter acontecido para mostrar que não é uma atitude legal e que tem formas, né, de ser corrigido, tem maneiras da gente ser mais honesto, da gente agir de outro jeito e que é mais legal assim. Mas que quando a gente demonstra que a criança pode contar, ela se acalma e ela entende melhor. Agora, se for resolver na base do grito, da agressão e da punição, acaba só piorando, né? Não corrige, ao contrário. Uma dessas perguntas assertivas que a gente tem, por exemplo, com criança pequena, em vez de você se alarmar e ficar, né, agir de uma maneira que ela entenda que aquela mentira não colou, que aquela mentira, né, trouxe alguma coisa de alarmante, de dramático, né? Fazer uma daquelas perguntas tipo assim, nossa, eu não tô entendendo muito bem essa sua história tá um pouco esquisita, você não quer me contar ela de novo? Vamos tentar entender melhor essa história? Isso, você acaba entrando num jogo. Você entra num jogo com a criança, que muitas vezes, se a criança é menor, você acaba entrando num jogo dramático, aí, num jogo de teatro, e essa mentira acaba te trazendo o motivo, assim, muito rápido, né? Você descobre esse motivo rapidinho, assim. Então, assim, entrar essas perguntas, quando a gente fala que as perguntas são muito poderosas, elas são mesmo, né? Elas são fundamentais. Então, assim, só retomando rapidinho, assim, é bem isso, você tem que estar, a partir das perguntas, descobrir, né? Por que o adolescente está desse jeito? Por que as crianças estão desse jeito? Para os mais velhos, acho que eles têm que entender, é fundamental que eles entendam que a mentira traz uma consequência, né? Também, sim, você mentiu, para os mais velhos. Querido, puxa, que pena, ai, mamãe ficou chateada. Não, de jeito a mentira nenhum. Traz uma consequência, às vezes traz consequências graves. Sérias, né? A Lara podia ter ficado com dor de cabeça ontem o dia inteiro. No meu caso, se fosse comigo, provavelmente eu teria ficado com dor de cabeça o dia inteiro, porque qualquer coisa me desencadeia uma dor de cabeça, né? Então, assim, porque já aconteceu, né? Uma vez de ele se machucar muito sério. E então ontem foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Não sou tão dramática, mas assim, é nesse sentido, a gente se assusta. Não, é nesse sentido, assim, putz, caiu de novo, machucou o braço de novo. Aí dá aquele pum, qual é o meu gatilho? Dor de cabeça vem. Então, né, assim, cada um tem uma reação. Então, assim, eles têm que entender que tem, os mais velhos principalmente, que tem uma consequência. Para os menores, acho que dá pra gente lidar jogando um pouco, indo para essas perguntas mais assertivas, né? Eu acho que isso é o principal e mostrar isso para eles. E a gente quer terminar essa conversa com vocês deixando uma frase que a gente leu numa revista que a gente achou muito bacana e muito interessante. É uma frase da Super Interessante que a gente achou muito interessante, né? Então diz assim: é feio a criança mentir? E a resposta é não. Crianças mentem não só para fugir de castigos, mas também por educação. Afinal, feio mesmo é dizer a verdade para os outros que não querem ouvir. Ou seja, às vezes a gente tá com uma criança pequena que começa a olhar para aquela pessoa do seu lado e você fala, ai meu Deus, aí vem. Né? Ou que tá com uma roupa que a criança achou feia, ou que a pessoa tem um nariz um pouco avantajado, e a criança vai falar. Então, assim, mentiras que os outros não querem ouvir. Tem gente que não gosta mesmo. Ou a pessoa é um pouco mais avantajada de corpinho, assim como eu já ouvi gente, né? Já me desenharam, né? Aquele desenho grande. Verdades, então, assim, verdades que as pessoas não querem ouvir. Não é mentira. Então, assim, e é isso mesmo, né? Então, assim, tem verdades que a gente nem gosta muito de ouvir. A gente sabe, cada um conhece as suas verdades, né? Então, assim, é um assunto que realmente a gente só tem que saber o que está por trás, por que a criança está falando, e investigar e tentar fazer. E quando a criança fala essas verdades, a gente fala pra não dizer, né? Explicar assim, não fala isso. E explicar por quê, né? Porque assim, eu não vou falar, eu tenho que falar mentira, eu tenho que falar a verdade. Você me explica direito, porque eu também não, né? Senão minha cabeça, meu cérebro não vai entender direito isso tudo que você tá me falando. Não acompanha o seu raciocínio e as suas atitudes. Você me fala pra não mentir, aí quando eu falo a verdade, você fala que tá errado? Então, o que você quer que eu fale, né? Então, na verdade é bem isso. Tá bom? Então é isso, gente. Mais um tema. Continuem nos seguindo. Continuem mandando sugestões de temas que interessem a vocês e a gente pesquisa e grava, tá bom? Para trazer mais assuntos interessantes para o nosso canal. Tchau, até mais.